Bom, o que vem a ser signo, né? Signo, dentro da semiótica, é o elemento fundamental é, tratado nessa discussão toda da semiótica, tá? Então, o que vem a ser signo? É, sign, sinal ou signo, é a terminologia. É uma coisa que, além da impressão que causa nos sentidos, causa que alguma outra coisa apareça na mente como consequência de si mesma. Bom, essa é a definição do Santo Agostinho. Tá? Alguma coisa que está no lugar de outra em relação à ideia que esta produz na mente de um intérprete. Essa é a definição do Peirce. Alguma coisa que produz na mente do intérprete a mesma ideia interpretante que seria produzida por outra coisa, objeto, caso esta fosse apresentada ao intérprete. Também é uma definição do Peirce. Então, existem várias outras formas de explicar o que vem a ser signo, além de uma definição clássica normal, né, dessa terminologia. Tá? Então, a palavra signo, portanto, é usado dentro da semiótica, é usado de uma forma muito específica, de uma forma muito bem definida, de acordo com o autor ou de acordo com o filósofo que está trabalhando o tema. Então, a gente vai ver com mais detalhe mais à frente o significado preciso do signo no contexto da semiótica, tá? Então, outras definições, por exemplo, tá? Signo não são apenas palavras ou marcas visuais. Um signo está substituindo alguma coisa. Então, vamos lá. Então, voltando para nossa querida pedra, tá? Então, signos para uma pedra. O que seriam signos, então, para uma pedra real? A palavra pedra é um signo, um desenho de uma pedra é um signo, a foto de uma pedra também é um signo, tá? E o barulho de uma pedra batendo em outra também é signo. Mas por que um barulho? Porque esse próprio barulho você reconhece, mesmo não está estando vendo essa pedra batendo na outra, só pelo barulho você reconhece que se trata de uma pedra. Tá? Então esse reconhecimento, essa ideia dessa pedra vem à mente, portanto, ele é um signo também. Essa é uma definição signo do Peirce. Tá? Vamos voltar aqui. Tá? Alguma coisa que produz na mente do intérprete a mesma ideia, né, que seria produzida por outra coisa, caso esta fosse apresentada ao intérprete. Tá? Então, o que Peirce propõe? Que o signo seja essa alguma coisa que aparece na mente da pessoa, tá? Decorrente de qualquer processo visual ou qualquer processo sensorial que gera essa imagem mental. Tá? Então, isso seria a definição do signo. Então, é importante a ideia que surge na mente do intérprete, não o som ou a forma, né, dessa representação. Podemos falar para nós mesmos se mexer os lábios, e é uma sequência de imagens mentais, e até mesmo imagens mentais das próprias palavras e sons, se pensarmos em português. Mas o importante, na verdade, é aquilo que surge na mente da pessoa. Tá? A imagem, desculpe, o conceito meio abstrato da pedra. Então, esse é a tríade semiótica de Peirce. Tá? É um triádico, tem três elementos. Né? Existe uma relação entre eles e essa relação é que determina a semiótica. Tá? Então, o que ele faz? Como é que funciona essa tríade? Nós temos o objeto, propriamente dito. Tá? Pode ser um objeto real ou pode ser um objeto abstrato, não é necessariamente um material. Né? Pode ser uma ideia, um evento, uma sensação. Tá? E ah, ampliou o conceito de interpretante, né? Tá aqui interpretante. Tá aqui o objeto, você representa esse objeto de alguma forma, tá? E seja ali, né, como a gente viu na transparência anterior, uma palavra, um desenho, uma foto, o barulho de uma pedra, tá? Esse é o signo. Tá? Isso provoca, né, e gera na mente do intérprete uma coisa chamada interpretante, que é o equivalente à pedra, ao objeto, tá? Provocado pelo signo. Então,
que acontece? A diferença do Peirce é que ele inclui elementos não linguísticos, ou seja, o barulho de uma pedra, uma foto, todos esses elementos que não envolvem a palavra pedra, por exemplo, ele considera isso como sendo signo. Diferente do Samos, linguista, onde esse pessoal foca exclusivamente na palavra pedra, né, para invocar a pedra, o interpretante pedra, tá? Bom, muito importante que a palavra interpretante é alguma coisa que vem à mente da pessoa, tá? Referente ao objeto original. Ou seja, estamos falando de uma pedra, o objeto é pedra, a palavra pedra ou a foto pedra, o barulho pedra, está aqui, é parte do signo, né? E que faz surgir aqui na mente da pessoa o interpretante, ou seja, a pedra abstrata que está aqui. Tá? Então, interpretante é a pedra. Tá? O intérprete é o indivíduo que contém o interpretante. Tá? Então, interpretante não é o indivíduo. Tá? O indivíduo é o intérprete. Tá bom? Aliás, não necessariamente humano, né? Pode ser qualquer ser capaz de ter um processo cognitivo para ter o interpretante. Tá? Um cachorro provavelmente deve ter um interpretante também para pedra, né? Problema de terminologia. O Percy escreveu muito e nem sempre usou os mesmos termos, tá? Então, na filosofia ou em qualquer outra área, ter consistência no uso das palavras é muito importante, tá? Então, o termo, principalmente em semiótica, né? O signo, sign, é o termo usual para o conceito apresentado. Entretanto, o Percy quis usar o signo para toda a tríade, ou seja, todos esses elementos ele quis chamar de signo também. Tá? A gente vai ver por que isso mais à frente, tá? Então, assim, ele cunhou um termo chamado representamen no lugar do signo. Tá? Então ficou assim, representamen, tá? Que faz o papel do signo, e isso aqui, essa tríade, passou a ser o signo para o Peirce. Tá? Então, o que é o signo? É praticamente um processo, o conjunto desses três elementos que forma o signo. Então, não somente o representamen, mas o próprio processo. Todos esses elementos fazem parte todos os elementos da tríade passam a ser parte do signo. Bom, voltando para o interpretante, uma ideia na mente do intérprete, né? Mais do que uma ideia, é um processo interpretativo que atua como outro signo, cadeia de ideias, tá? Mediador, o que é interpretante então? Ele ah, uma vez que surge na mente da pessoa, tá? Ou na mente do intérprete, ele se torna um objeto, um elemento por si só, tá? Ele passa a ser um outro signo por si só. É o motivo pelo qual o Peirce separou como representante também. A gente vai ver o encadeamento das ideias é, envolvendo os interpretantes. Bom, naturalmente o interpretante ele é o mediador nessa relação aqui, tá? Entre o representante e o objeto. Tá? Ele é parte desse processo e ele entra como mediador nesse processo, né, de ter alguma coisa na mente em relação ao objeto. Tá? Sem interpretante não há semiose, óbvio, né? Porque esse cara aqui, esse processo mesmo é que faz a semiose. Então, é o resultado interpretativo em si mesmo e o interpretante, bom, já falamos isso, né? É o resultado desse processo de captação, de cognição, é que caracteriza a semiose. Então, aqui é um exemplo. Um signo ou representamen, né, que está aqui, é algo que está para alguém no lugar de alguma coisa, de alguma maneira ou capacidade. Então está no lugar desse objeto aqui, né? Mas para alguém, quer dizer, o, a característica, né, desse interpretante varia de pessoa para pessoa, tá? Depende realmente dos fatores culturais e outros elementos, né? Todo o contexto desse indivíduo para que esse interpretante fique, né? Surja na mente desse intérprete.
Então, ele cria na mente desse alguém um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido, chamado de interpretante do primeiro signo. Cada representante substitui um objeto de um certo modo, de acordo com a natureza do signo. Dependendo da forma de você representar, ele surge de uma forma diferente. Uma planta e uma foto de uma casa são ambos representantes da casa, mas substituem a casa de modos diferentes. Tá? Então, o objeto físico é a casa, você tem diversas formas de representá-lo. Então, esses são os representamentos. Tá? E ao ver esses elementos aqui, esses diferentes representamentos, não o objeto em si, mas representamentos diferentes desse objeto, gera o interpretante casa aqui, tá? De forma diferente, claro, tá? Na mente desse fulano que é o intérprete. Tá? Então, esse é o exemplo da tríade de Peirce. Bom, teve outros modelos, né? Tá? Tem um triângulo semiótico de outros autores. A tríade de Aristóteles é a mais antiga de todas. A preocupação era relacionar palavras, né? Ideias e coisas. Tá? Então, portanto, é menos abrangente do que Peirce. Então, as coisas estão aqui, as palavras estão aqui, né? Tá? E aqui, efeitos mentais, ou seja, pensamentos a respeito desse processo aqui, né? Tá? Então, são símbolos, né? Tá? Palavras formam símbolos que geram efeitos mentais, né, sobre as coisas. Tá? Pode ser coisas ou significado das coisas. Tá? A diferença em relação a Peirce é que o representante aqui, no caso, é somente palavras. Tá? O Saussure, né, ele trabalhou realmente com a parte linguística. Tá? Então, ele criou uma coisa chamada significante, tá? E cadê o significado, né? Significante e o significado. É mais fácil olhar aqui, tá? E chamou de signo esses dois processos aqui, tá? Ele não considerou o objeto ou a coisa como parte do processo semiótico. Então, o significante aqui, na verdade, são as palavras, tá? E o significado é o equivalente ao interpretamento. É o interpretante isso, né? Do equivalente, no caso, do Peirce. Significante é o representante. Aqui, nesse caso, do Saussure, são as palavras, né? Ele trabalhou a parte linguística. Significado, signo e significação, tá? Significado, segundo Saussure, né? Significado é o conceito ou imagem mental que vê na esteira de um significante, tá? Que realmente é o interpretante do Peirce. Significação é a união entre o certo significado e o certo significante. Então, isso aqui é o processo de significação, tá? A significação é o signo de um signo, é uma questão individual localizada no tempo e espaço, tá? Ou seja, depende do contexto. O significado depende apenas do sistema, tá? Então, o significado, o interpretante depende apenas do sistema dos processos envolvidos. Tá? Então, conceitos são semelhantes ao do sistema do Peirceano. Tá? Categorias fenomenológicas. Bom, aqui é uma coisa um pouquinho mais complicada. O Peirce, na verdade, era um filósofo que trabalhou diversos conceitos, e essas categorias ele criou, na verdade, muito antes da discussão da semiótica. Ele mapeou a semiótica em relação a essas categorias fenomenológicas. Então, é por isso que a gente apresenta essas categorias, porque, na verdade, ele fez um trabalho anterior de tentar organizar a forma de nós pensarmos. Isso é uma coisa interessante, tá? Como os pensamentos se encadeiam. E se você analisar direito, o que é uma semiótica? Você tem os objetos, os conceitos, as ideias, e depois essas ideias vêm, se abstraem,
né? Saem da realidade, entram na mente, e aí na mente eles se juntam, se conectam para formar ideias, encadeamentos, pensamentos e toda uma série de ah, ações ou processos, incluindo matemática, incluindo a parte de filosofia, física e assim por diante. Todo o conceito que nós entendemos, os processos que nós compreendemos, é feito através do pensamento, é feito através da semiose. Então, é, esses processos mais sofisticados, mais nobres, né, ele tentou organizá-las, é, trabalhando inicialmente essas categorias fenomenológicas, que é uma área da filosofia, tá? E, quer dizer, é um trabalho da filosofia, não é uma área, mas um trabalho da filosofia. A gente apresenta aqui nessas aulas, principalmente para vocês terem uma ideia, né, de quão complexo, quão trabalhoso é entender a parte de humanidades. Quer dizer, uh, o foco, apesar de muitos acharem que a parte de exatas é pesada, mas na verdade filosofia, dependendo da área, a parte lógica da filosofia ou a parte de caracterização, estudos da filosofia, ele é muito pesada também. Então, esse tipo de estudo mostra também a importância que a gente deve ter na área de humanas, na área de humanidades, que tem muito a contribuir, e não é para a área de qualquer outras áreas, né, claro, e não é muito fácil de trabalhar também. Vamos lá. Categorias fenomenológicas. Filósofos usam a classificação em categorias para realçar semelhanças ou diferenças importantes. Vejam, essa classificação tem como objetivo, veja, a classificação é um processo envolvendo a semiótica também, tá? Mas são importantes por quê? Tentar categorizar as coisas para organizar o pensamento, para construir um vocabulário comum para classificar e discutir e assim por diante, tá? Um dos exemplos mais famosos de categorias são as categorias aristotélicas de causalidade, tá? Isso é fundamental na nossa ciência, né? Na metodologia científica. O que causa, qual é a relação causal? O que é causa, o que é o efeito? Em ciência, isso é muito importante, né? Então, Aristóteles trabalhou essa parte de causalidade, né? Tentando categorizar também, tá? Causa material, formal, causa eficiente, final, assim por diante. Diversas categorias de causas. Outros filósofos acrescentaram outras subdivisões, remoto e próximo, intencional ou não, assim por diante, né? Isso já envolve, intencional ou não, envolve a discussão ética, tá? O que o Peirce propôs, né? É, a parte dos signos, né? A parte semiótica do Peirce, tá? A gente tenta entender como ele pensou, como ele classificou as categorias, tá? Então, segundo Peirce, né? Tudo que aparece à mente, assim eu faço numa gradação de três categorias, tá? Essas três que estão aqui. Ele distribuiu essas três categorias em função das suas valências. São essas flechinhas aqui, tá? Essa primeira chama de primeiridade, essa aqui é segundidade, essa aqui é terceiridade. A gente vai agora explicar cada uma dessas valências, tá? Ou cada uma dessas categorias. Primeiridade, ou firstness, é tudo aquilo que é assim como é, ou seja, um primeiro, independentemente de um segundo ou terceiro, tá? Quer dizer, ele existe por si só. A ideia existe por si mesma, né? A primeira impressão ou sensação imediata, tá? Como estamos discutindo a parte semiótica, ele tem a ver com os sentidos, com a parte de compreensão, tá? Da cognição. Então, o que vem? Qual é a primeira impressão? Tá? Predominante nas ideias de novidade, criação, liberdade, originalidade e potencialidade, né? De poder existir. Ah, isso envolve também concepções e conceitos, tá? Não é só uma coisa, um objeto físico, tá? Alguns exemplos. O elemento, a propriedade ou qualidade azul, tá? É uma percepção visual, mas sim uma qualidade. Não está associada a nenhum objeto, é simplesmente
aquilo que é, tá? Então, a ideia que existe por si mesma. Sensação, sentimento, ideia criativa original, tá? Então, o azul é uma ideia original. Secundidade, ou secondness. Tudo aquilo que é somente em relação ao segundo, mas de maneira independente a um terceiro. Tá? Relacionamento direto sensorial com objeto físico, matéria, uma implementação física da primeira impressão, ou sensação imediata, ou seja, uma implementação física da primeiridade, predominante nas ideias de causação e reação, tá? Comparação, oposição, polaridade, diferenciação, existência e do resto do mundo, né? Parte do todo. Tá? Então, por exemplo, o azul de um céu num dado momento e lugar. Quer dizer, aqui é o conceito, a primeiridade de azul sendo instanciada, né, sendo materializada num contexto específico. Tá? Não é um céu genérico, é aquele céu. Tá? Então, é a implementação do azul naquele céu. Este azul, neste momento, não é ideia abstrata de azul e nem uma ideia abstrata de céu. Tá? Então, essa é uma segundidade. Então, ele existe, é uma implementação física, né, da primeiridade e ela não depende de uma terceiridade, tá? Ele existe a partir da implementação dessa primeiridade. E a terceiridade é tudo aquilo que é o que é em função de um segundo e um terceiro, mas independentemente de um quarto, né? Não é uma composição. Vamos lá. Segundo Peirce, não são necessárias mais categorias. Com esses signos, terceiridades compõem todo o pensamento. A gente vai ver mais à frente. Predominante nas ideias de mediação, meio, intermediário, continuidade, representação, generalidade, lei geral, infinitude, difusão, crescimento, inteligência e intencionalidade. Veja, todos esses elementos são os elementos é, onde essas classificações, né, primeiridade, segundidade e terceiridade, puderam ser aplicadas nos trabalhos filosóficos. Tá? Então, estão colocados aqui justamente para mostrar o uso genérico dessa classificação, dessa classificação fenomenológica. Tá? Então, o que são essas classificações? No fundo, estabelece as relações entre conceitos, entre pensamentos, né? E o mapeamento deles em relação à realidade, tá? Então, que é o papel da semiótica. Todo signo interpretado é uma terceiridade, uma relação representada em objeto mediada pelo interpretante. Tá? Então, o que é nesse caso aqui? Você tem o céu, tem um azul no céu, tá? Aquele céu especificamente mapeado, especificamente é uma segundidade, é uma implementação específica do azul, tá? Agora, você generalizar isso, você interpretar isso, tá? A pessoa que está interpretando isso está criando um conceito que é uma terceiridade, uma concepção que é uma terceiridade. Tá? Interpretação do objeto físico afasta as nossas leis, valores, convenções e cultura. Tá? Elaboração cognitiva envolvendo o objeto físico. Então, o objeto físico, nesse exemplo aqui, é o céu, né, contém um azul, e interpretar esse elemento físico é uma terceiridade. Tá? Então, o azul do céu, quer dizer, o céu azul existe fisicamente, independentemente se tem alguém observando ou não. O efeito dessa observação e internalização dessa observação, né, fazendo gerar uma interpretação, essa interpretação é uma terceiridade. Tá? Então, uma regra, uma afirmação geral, uma lei, uma interpretação geral da natureza. Esse pensamento pressupõe a cognição por parte de alguém. Por isso, né, por si só, já é uma interpretação. E essa interpretação é uma terceiridade. Bom, espero que vocês estejam entendendo ou acompanhando, né? Continuando, tá? Então nós temos a primeiridade, que é uma ideia original, né? A secundidade, que é essa ideia sendo implementada fisicamente,
e a terceira idade, que é a interpretação, né, desse céu, especificamente esse céu azul, né, sendo internalizado, né, tendo o seu interpretante. Então, esse objeto já é um interpretante. Tá? Agora, esses elementos aqui podem formar cadeias, tá? Podem se relacionar entre si. Você forma as lógicas, né, de causalidade, por exemplo, a partir, né, dessas conexões, desses conceitos. Tá? Como é que a gente trabalha, as, como é que a gente compreende a física? O que é causa, o que é efeito? Né? Por que, que o céu é azul, ou qualquer céu é azul? São internação, a gente internaliza as ideias do azul e do céu, tenta formar uma relação lógica, um encadeamento de pensamento para chegar a uma determinada conclusão, ou um determinado objeto aqui que seria a conclusão. Tá? Esses encadeamentos aqui é que formam o pensamento segundo Peirce. Tá? Então, você encadeia eles, por exemplo, se relaciona. Esses relacionamentos aqui, tá, são estabelecidos pela lógica e esse conjunto todo forma por si só uma outra terceiridade. É por isso que não existe um uma quarta classe, né? Porque a partir do encadeamento da terceiridade você gera uma outra terceiridade. Essa é a ideia, tá bom? Então, veja essas categorias, né, do Peirce. É, é muito forte, né? Muito profundo, na verdade. Tá? Então, ele tenta ordenar e classificar. Essa apresentação é apenas uma ideia básica, né? Tá? E a partir dessa ideia básica, ele começa a trabalhar a lógica e criar métodos, né, de racionalizar esses processos. Então, isso aqui é apenas uma base, né, apenas para ter uma ideia da profundidade dos trabalhos envolvendo Peirce. Tá? Muito das coisas que ele escreveu, muitas das coisas que ele pensou, né, até hoje, nós não temos uma figura completa. Tá? Tem muita coisa a ser estudada. Até hoje, né, se estuda Peirce, né, materiais originais do Peirce. Tá? Então, a gente apresentou isso para mostrar, só para vocês terem uma pequena ideia do que foi o trabalho dele. Mas o nosso foco, né, não são essas categorias, nosso foco é aplicar isso aqui direto no sistema que ele criou, né, para trabalhar a semiótica. Então, seguindo mais à frente, voltando para a semiótica, aplicando essa fenomenologia segundo Peirce, né, nós temos então essa tríade, tá? Então, aliás, tem essa tríade aqui, ele chamou de signo, né? Tá? Porque todo signo interpretado cria um interpretante, tá claro. Tá? Você tem um objeto representando também, e aqui você cria um interpretante a partir, né, desse processo aqui chamado de signo, né? Então isso aqui vira um signo por si só, tá? E esse signo, por sua vez, é representante, né, de um outro signo. Então você tem um objeto que é uma terceiridade que está aqui, tá? Que passa a ser uma abstração, um representante para um outro, né? Um outro conceito, um outro objeto que está aqui. Tá? Então esse é o encadeamento do pensamento, tá, que o Peirce faz aqui. Tá? E ele está usando esse encadeamento não com alguns outros elementos lógicos, mas somente com a parte do signo, né? Sobre o que ele causa aqui. Tá? Assim formam as cadeias de pensamento, né? E esse processo foi denominado de semiose. Então, semiose é um processo que você cria, gera o interpretante na mente do intérprete, tá? E esse processo de encadeamento, tá, chama-se semiose. Peirce propõe que a semiose é infinita, né? Bom, de fato, você vai, dependendo do objeto do pensamento, você vai hierarquizando e você vai criando camadas e camadas de terceiridades e encadeando cada um deles. Você cria várias combinações,
Então, na verdade, é um processo infinito, né? Por si, outros têm uma visão extremamente abrangente da semiose. Não só o pensamento, praticamente todos os processos são semiose. Bom, se você entender que tudo que nós compreendemos da natureza através dos nossos sentidos e através da nossa lógica gera uma terceiridade e essas terceiridades podem ser encadeadas na nossa mente, de fato, praticamente todos os processos são semiose. Ele incluiu nisso, inclusive, os processos físicos, são interpretados como semiose. Tá? Essa é uma outra área da filosofia, né? E que nós temos que discutir se a- as coisas físicas é bem Matrix. Não sei se vocês viram o filme, né? Mas o que nós vimos e interpretamos é a realidade ou é uma abstração, né? Então, essa é uma discussão já do Peirce naquela época. Inteligência é quase identificada com capacidade semiótica. De fato, né, você pode dizer que essa capacidade de você fazer as combinações e tirar as conclusões, gerando novas terceiridades, pode ser realmente encarado como uma inteligência. Bom, bom, antes de avançarmos, uma pausa para a última parte. A última parte eu acredito que seja muito interessante, gente. Então, vamos dar uma pausa agora para podermos preparar a última parte.